Eu não vou falar de marxismo, capitalismo, mas também nós estamos discutindo macroeconomia, tudo passa pela economia. Né? E previdência é o maior gasto do país. Né? Tem alguns doutos professores que acham que não. Mas eu vou começar pelas perguntas, senão vai chegar o fim da minha fala, eu não fiz as perguntas. Ao Taffer e ao Pedro Nery, depois vocês respondem em sociedade ou individualmente. Qual é o prejuízo para as crianças e os jovens se manter o modelo atual? E pode incluir também as mulheres e os negros, que é o quarteto da desigualdade social nesse país. Qual é o custo das pensões? Qual é o custo das pensões? Que o governo anterior e esse, e também o outro, teve coragem de colocar. A Dilma colocou, e quase foi crucificada pelo seu partido. E a integralidade do funcionário público é um privilégio? A integralidade do funcionário público existe no mundo inteiro ou só em alguns países? E eu posso incluir também o tempo de contribuição e a idade mínima. É em todos os países ou é só no Brasil? O que aconteceria para a economia e para o emprego no Brasil, para o empresário, para o desempregado, para os jovens, se o Brasil não honrasse a dívida interna? Capitalização. Que os senhores falassem se deveria ser dupla, individual com o colchão, ou também com a participação do empresário. E a previsão de custo razoável, porque a capitalização não vai haver implantação imediata. Para quem está nos vendo, esta reforma vai transformar um sistema injusto, perverso, injusto, desumano, o colega está me ajudando, por uma razão básica. O rico vai se aposentar na idade do pobre. Aí que reside o privilégio grosso, senhores professores da Unicamp, e o Eduardo Moreira, o outro professor, muito simpático, me pareceu um coaching, um mobilizador de massas ou de plenário, mas quando entrou no assunto, ele se atrapalhou. Que ótimo que ele está conversando contigo, Pedro. Aí que está o núcleo, no núcleo. E quem vai ganhar mais, vai pagar mais. E quem ganha menos, vai pagar menos. Vai garantir a sustentabilidade do sistema, foi mostrado aqui. E os números? Se nós confiamos na Igreja, confiamos no Supremo, confiamos no amor entre o homem e a mulher, no amor filial, nas instituições, nós temos que confiar nas instituições, senão nós vamos para a ditadura. Então, os números das instituições, TCU, Instituto Fiscal Independente do Senado, a Comissão de Orçamento com seus consultores, a LDO que os governos petistas mandavam, falavam da sustentabilidade do sistema. Isto, a oposição e os dois professores contrários ignoraram. Vai garantir direitos adquiridos. Eu até seria contra, mas esse grupo, que é grupo contra a reforma, quer garantir expectativa de direito, que no direito previdenciário internacional não existe. Não existe. Enquanto o cidadão não está aposentado, ele não tem direito adquirido. Não existe. Isso quebra o sistema se houvesse. Vai separar a assistência da previdência, é salutar.
Uma outra questão que foi levantada aqui, que a apresentação do ministro Guedes, aliás, quero cumprimentar o ministro Guedes pela segurança, pela firmeza, pela humildade de aqui ficar 8 horas e quando não sabia, ele não precisa saber tudo, ele dá as coordenadas, pedir apoio para os seus auxiliares fortes ao lado dele, preparadíssimos, e ficou aqui conosco ontem de noite, sereno, apontou, agradecer o ministro Guedes. O Brasil agradece o ministro Guedes e toda a sua equipe. Uma grande questão que foi levantada aqui, que os pobres vão pagar. Ah, minha ponte, pelo amor de Deus, no regime geral, um privilegiado. É só ver com que idade aqueles que se aposentam pelo teto. Justo não é. Podia ser tempos atrás, agora não é mais. Se aposentam com 45, 47, 50, a média entre homem e mulher de 50 a 55. O pobre se aposenta com 62, o homem e a mulher com 65. Aqui está um privilégio. Tem milhões nesta área. E tem amigos meus, gente que produz, que trabalha de manhã à noite, médicos, engenheiros, empregados de empresas estatais, de bancos, liberais, grandes executivos, do regime geral, até 5 salários e meio, são privilegiados também. Eles vão continuar, só como é que eles vão ajudar? Eles vão trabalhar mais, porque vão viver mais. Então eu não cito um, deputada Jandira, eu não cito um, porque são milhares e milhares. Eu, se continuasse na medicina, seria um também, e teria que trabalhar mais. Também são privilegiados. Que bom que eles têm conhecimento, eles podem fazer capitalização, vão se aposentar com mais, que bom, profissões boas, nada contra eles. Mas não diga isso, ainda mais que o governo está mentindo. Eu fui oposição ao governo Lula e Dilma e nunca chamei o governo de mentiroso. Tenho respeito. E a economia, aposentadoria de tempo de contribuição, que são poucos países. São poucos países. Vamos estudar um pouquinho mais. Alguém nessa mesa aqui tem que estudar um pouquinho mais. 28% do total. A idade média, homem é 55, eu troquei, e mulher é 53. Corresponde a 55% da despesa. Vou repetir bem calmo. 28% do total no regime geral, idade média 55, 53, não é o peão de obra e não é a minha empregada doméstica, nem do juiz e nem de muitos deputados e deputadas. 55% da despesa. Então, olhem os números. E naquela economia que o governo refere, de 750 bilhões, 433 bilhões sairá desses 55% da despesa. Essa narrativa é outra que vai cair, como caiu aquela do déficit, que até que a Associação dos Fiscais, que irresponsavelmente, 2 anos atrás, soltaram antecipadamente que havia déficit e reconheceram o ano passado. Mas a oposição volta com isso de novo. Engraçado não achar que não tem a alta privilegiatura. Não é privilégio, é alto privilégio, é esquecer. E a oposição, só porque nós criamos o Fundpress, que conseguimos votar só no governo da Dilma, mas e o pessoal que estava antes do Fundo Impresso?
que vai se aposentar com 20, 25, 30, 35 mil reais, 39. São milhares, são milhares. É aquela transferência de renda. Eu achei uma expressão maravilhosa do professor. É uma exploração dos pobres. Hã? O modelo de hoje é uma exploração dos pobres, é isso? Essa expressão está aqui, vou demorar para ver, o tempo come. Hã? É só ver os dados do IBGE. Aliás, de novo a oposição comete um erro. Duvida da competência, da serenidade dos órgãos públicos. Dos órgãos públicos que apontam ao longo dos anos. Nós temos que confiar nos estudiosos, nos profissionais que estudam, na meritocracia. Dívida cruel. Doutor Moreira, por favor, estuda melhor dívida interna. Por favor. Me parece que o senhor é estudiosa, conversa muito com o Pedro, viu? Eu vim para cá e estudei dívida interna. Estudei dívida interna. Fala que é cruel. Experimenta não pagar. Eles vão responder depois. Deixar os pobres mais pobres, exatamente o contrário. Mas o senhor circula muito, Brasília, Inglaterra, etc. Que bom, o senhor tem conhecimento. O senhor é um dos privilegiados como eu. Eu sou um privilegiado. Eduardo Fraglini, estou encerrando. O senhor não falou na idade mínima. O senhor ignorou a democracia. Que tristeza, eu tenho vontade de chorar. Mas assim, de chorar. Vi um professor da Unicamp, um outro, o segundo que vem aqui, tá, estou encerrando. O segundo que vem aqui, falar em alarmismo demográfico, alarmismo fiscal, destruição do Estado Social. Me dá vontade de chorar. Não vou chorar. Esta reforma é para todos os brasileiros, para a nação, e eu tenho certeza que os deputados vão entender isso. Obrigado, deputado Perondi. Com a palavra, o deputado Edmilson, pelo tempo de 3 minutos. Depois, deputado Edmilson, deputado Jerônimo.